Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para mais um vídeo para vocês, dando continuidade à Baixa Idade Média. Agora, galerinha, nós iremos ver o que foram as Cruzadas. As Cruzadas, elas foram expedições militares de caráter religioso. O Papa Urbano II, em 1095, através do Concílio de Clermont, ele tinha como objetivo promover a reconquista de territórios cristãos, principalmente o que, gente? Principalmente Jerusalém. Então, o principal objetivo das cruzadas naquele momento era o quê? Era a tomada de Jerusalém e de outros territórios que naquele momento estavam sob posse de pessoas infiéis. E aí, naquela época, para os católicos, né, quem eram aqueles infiéis? Eram os muçulmanos, né, aqueles árabes que haviam conquistado, por exemplo, vários e vários territórios pertencentes aos cristãos. Um exemplo, obviamente, Jerusalém e também a Península Ibérica, né, atual Portugal e Espanha. Então, gente, no final do século XI, naquele momento, a Igreja Católica vai criar uma expedição militar de caráter religioso que tinha como principal objetivo a tomada de Jerusalém, aquela terra santa, ok? Porque uma terra santa era uma terra sagrada para todos os católicos, para todos os cristãos naquele momento, beleza? Tudo bem? E aí, queridos, a Europa no século XI, ela vivia uma expansão de terras, uma expansão populacional. Naquele momento, havia um grande, né, excedente populacional dentro dos feudos. E aí é interessante que nós teremos vários e vários motivos, né, que vão motivar os europeus a também promoverem essas cruzadas. As cruzadas foram criadas pela Igreja Católica, sim, entretanto, as cruzadas também possuíram o que, gente? Também possuíram outros fatores. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. É o seguinte, fatores que incentivaram o movimento cruzadista. Fator religioso, demográfico, comercial e político. Fator religioso. A igreja também tinha como objetivo ir para o Oriente. Para quê, gente? Para conquistar mais fiéis, para aumentar o número de fiéis da Igreja Católica. Ok? Então, fator religioso, expansão da igreja para o Oriente. A igreja, naquele momento, ela queria ter mais fiéis. E aí, para ela, o que significava ter mais fiéis? Ter mais poder, ter mais influência. Show? Fator demográfico. Devido, gente, à escassez de terras férteis naquele momento, né, na Europa Ocidental, o que queriam os europeus do Ocidente? Ir para o Oriente atrás de quê? Atrás de novas terras férteis. E aí, naquele momento, o que é interessante? Havia, né, a criação do direito de primogenitura. O que significa? Os senhores feudais, né, quando você tinha os seus filhos homens, somente o primeiro recebia o feudo. Os próximos compravam cargos dentro da Igreja Católica, aquela nobreza eclesiástica, enfim. E aí, naquele momento, muitos nobres também tinham como interesses ir para o Oriente, para quê, gente? Para conquistar mais terras. E aí, aqueles nobres, o que eles fariam? Dariam aquelas terras para os outros filhos homens, beleza? Filhos homens. As mulheres não tinham direito de herdar aqueles territórios. Fator comercial. Gente, devido ao aumento da produção agrária, com o aumento, né, com a expansão dos feudos, o que vai ocorrer? Passa aos poucos a sobrar produtos agrícolas, sim, dentro dos feudos, tá? Passou a sobrar. Entretanto, o principal objetivo, naquele momento, o principal objetivo comercial dos europeus era o que, gente? Era retomar o comércio no Oriente. E aí, o que havia no Oriente? Por exemplo, lá nas Índias, haviam as especiarias, produtos especiais, produtos que eram raros na Europa. E aí nós estamos falando de açúcar, de sal e por aí vai. Tudo bem? Então, o fator comercial, o que desejavam naquele momento os europeus, gente? Aumentar o seu comércio com o Oriente, beleza? Restabelecer o comércio com os orientais, principalmente com as Índias. E fator político, né? Qual é o fator político? Naquele momento, a nobreza, ela queria expandir seus domínios territoriais, ter mais terras, porque, gente, lembrando, qual é o critério de diferenciação social na Europa naquela época? A posse de terras. Quanto mais terras, maior o meu poder político, ok? Então nós temos aí os outros fatores que levaram também ao movimento cruzadista. Fator religioso, demográfico, comercial e fator político. Mas relembrando, qual foi o principal motivo? O principal motivo que levou os europeus a promoverem as cruzadas. O que eles queriam, gente? Reconquistar Jerusalém, reconquistar a Terra Santa. Tudo bem? Beleza? E aí, galerinha, nós tivemos, né, vários e vários processos, né, movimentos cruzadistas, né, Cruzadas dos Mendigos, que foi a primeira que não foi a não oficial, que foi depois a primeira Cruzadas dos Nobres, somente os nobres foram, enfim, várias e várias e várias, tá? Não vou falar de todas, não é necessário. O que nós temos que saber é o seguinte, por exemplo, camponeses foram para as cruzadas, sim, camponeses foram para as cruzadas. Naquele momento, como havia um grande excedente populacional, muitos,
né, foram enviados pela igreja para o Oriente. E aí diziam, gente, a igreja dizia, você vai promover a cruzada, você vai para o Oriente, você vai tentar reconquistar a Terra Santa, porque Deus vai te perdoar. Sim, isso acontecia, ok? Crianças foram enviadas para as cruzadas, obviamente não deu certo. Nós tivemos 8 cruzadas, né? Enfim, são várias e várias cruzadas. Tá aqui para vocês aqui, né? Quais foram elas. E aí, galera, o que nós temos que entender é o seguinte. No final, as cruzadas alcançaram êxito? Obtiveram êxito? Não. Entretanto, as cruzadas, né, conseguiram promover que os cristãos tivessem acesso a Jerusalém. Isso aconteceu, tá? Os cristãos passaram aos poucos a terem um contato e a terem acesso à cidade de Jerusalém, uma terra sagrada, uma terra santa, ok? E aí, quais foram, de fato, né, as principais consequências das cruzadas? A principal delas, nós temos o que, gente? A abertura do comércio entre o Ocidente e o Oriente. Sim, nós temos uma reabertura comercial entre o Oriente e o Ocidente através da via do mar Mediterrâneo, ok? Então, naquele momento, né, por exemplo, as cidades-estados italianas, como Gênova, Florença, Veneza, conseguiram o que, gente? Conseguiram ter acesso ao Ocidente, conseguiram ter acesso às especiarias das Índias, por exemplo, que eram produtos raros, caríssimos, então, no mercado europeu, ok? E aí, as cruzadas também promoveram o que, gente? Um grande contato cultural entre o Ocidente e o Oriente. Para vocês terem uma ideia, eu acho isso muito interessante, por exemplo, os orientais, um exemplo, os árabes, eles foram responsáveis também por preservar a cultura que havia na Antiguidade Clássica, na Grécia e na Roma Antiga. E aí, querendo ou não, quando ocorre esse contato do Ocidente e do Oriente, promovido por causa das cruzadas, o que nós temos, gente? Nós temos esses orientais, né, mostrando como era a cultura da Antiguidade Clássica. Isso é muito interessante. Então, naquele momento, há um grande contato cultural entre o Ocidente e o Oriente. Também teremos o fortalecimento da burguesia europeia. Sim, a burguesia, né? Quem é essa burguesia? São comerciantes. E aí, naquele momento, os comerciantes europeus passam a ir para o Oriente em busca de que, gente? Em busca de produtos para serem vendidos no mercado europeu. Tudo bem? E aí, outra consequência também foi o aumento do comércio interno. Sim, as famosas feiras. Naquele momento, a burguesia ela ia até o Oriente, buscava as especiarias lá no Oriente e a galerinha pegava aquelas especiarias e vendiam nas feiras europeias. Beleza? Então, temos aí as principais consequências das cruzadas. Lembrando, as cruzadas, movimento de caráter militar, ok? Eles queriam, né, um movimento de caráter militar, mas é uma guerra, né? É uma guerra santa. Eles promoveram de fato uma guerra santa naquele momento. E aí eles queriam que a gente reconquistar Jerusalém, a Terra Santa. Beleza? Ok? E aí, queridos, temos como consequência então das cruzadas também, né, esse renascimento comercial que vimos agora e o renascimento depois urbano. Como isso acontece? Veremos então nos próximos vídeos. Beleza? Dúvidas do que foram as cruzadas? Algum questionamento? Deixe, por favor, nos comentários. No mais, beijos. Tchau, tchau.